Amanhã, o Brasil inteiro celebra o Dia das Mães. E nós queremos parabenizar a todas as mães de toda a vasta e querida nação brasileira. Eu gostaria de partilhar com você hoje a palavra de Deus e falar sobre mães que inspiram. E vamos basear esta mensagem na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 4 e 5. Vamos ouvir a leitura deste texto. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. As mães são as grandes heroínas. Nas palavras do capelão do Senado americano, Peter Marshall, as mães são as guardas das fontes, aquelas que trabalham nos bastidores, longe tantas vezes dos holofotes, mas que contribuem decisivamente para o sucesso da família, da igreja e da nação. O 16º presidente dos Estados Unidos, o grande estadista Abraham Lincoln, que ficou órfão de pai na infância, disse que tudo o que ele tinha sido na vida, ele devia à sua mãe. Disse ainda que as mãos que embalam o berço governam o mundo. O texto que nós acabamos de ler fala-nos de 3 gerações: a avó, a mãe, o filho. Lóide foi uma mulher judia que tinha uma fé sem fingimento, uma mulher piedosa, temente a Deus, que amava a Deus, que tinha compromisso com a palavra de Deus. Esta mulher teve uma filha chamada Eunice, que casou-se com um homem grego, mas, não obstante esta relação conjugal com um homem que não tinha a mesma fé, ela manteve-se fiel à tradição de seus pais, ela manteve-se fiel ao estudo das Escrituras e ela comprometeu-se em abraçar a mesma fé que habitara também na sua mãe, Lóide. Agora diz a Escritura que Eunice tem um filho, e esse filho chama-se Timóteo. E nesta mesma carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo que ele tinha a mesma fé sem fingimento que havia habitado na sua avó e na sua mãe. Esse bastão da fé foi transmitido com fidelidade, zelo e eficácia da avó para a mãe, da mãe para o filho. E esta é uma verdade tão importante porque se nós fracassarmos em transmitir aqueles valores e princípios, a fé que temos no Deus vivo e verdadeiro para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações, nós teremos fracassado rotundamente. Aliás, no capítulo 3 desta mesma epístola, o apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo havia aprendido as sagradas letras que haviam o tornado sábio para a salvação desde a sua infância. E é curioso que a palavra infância lá no grego, a palavra brefos, descreve desde a vida intrauterina à primeira infância. A Bíblia menciona, portanto, que quando Eunice fica grávida de Timóteo, ainda o bebê no seu ventre, ela já lia, instruía aquele bebê, porque Pierre Weill, no seu livro Relações Humanas, na família e no trabalho, vai afirmar que as relações humanas começam na vida intrauterina.
aquela criança que está no ventre já passa a receber a influência benéfica da instrução da verdade. E desde que então ele nasce, aprendendo a ouvir, a discernir as palavras, a proferir as primeiras palavras, as verdades de Deus já foram sendo incutidas na sua mente e estabelecidas no seu coração. E Timóteo então cresce nesse ambiente, cercado pela verdade, debaixo da luz da instrução, bebendo o leite da piedade e crescendo num lar que amava a Deus, servia a Cristo e tinha zelo pelo conhecimento das Escrituras. Mais do que nunca, nossa geração carece de pais, de mães, comprometidos com a palavra de Deus. Vivemos numa geração rasa, epidérmica, superficial, que corre atrás de muitos sonhos, de muitos projetos, buscando alcançar muitas conquistas financeiras, legítimas inclusive, mas tantas vezes sacrificando o casamento, sacrificando a instrução dos filhos, ou até terceirizando a educação dos filhos, seja para uma babá eletrônica, para as mídias sociais, para as séries de Netflix, ou mesmo para o Estado, para a escola. Quando este papel honroso, porém penoso também, é da mais alta e pura responsabilidade dos pais. E aqui vemos um exemplo clássico de duas mulheres que resolvem transmitir esta fé, a genuína fé, a fé sem fingimento, de uma geração para outra. E elas puderam então legar à história uma das personalidades mais importantes da história do cristianismo, que foi Timóteo. Timóteo foi aquele rapaz que recebe o evangelho também pregado pelo apóstolo Paulo, que passa por Listra, onde ele morava, na sua primeira viagem missionária. E ali Timóteo é convertido a Cristo, porque já estava sendo instruído desde a sua infância nas Sagradas Letras. E quando Paulo chega ali, visita a sinagoga de Listra, Timóteo escuta que aquele Messias, que era a esperança de Israel, prometido nas Escrituras, era Jesus. E então ele abraça a fé salvadora, ele recebe a fé salvadora e ele é salvo. Quando Paulo passa por lá, na sua segunda viagem missionária, então Paulo chama Timóteo para acompanhá-lo. E Timóteo vai se tornar o maior cooperador de Paulo em seu ministério. Verdadeiro filho na fé. Timóteo era jovem, Timóteo era tímido, Timóteo era doente. Mas Timóteo era um homem comum, singular. Paulo chega a dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, que não havia ninguém semelhante a ele naquele cenário, que buscava os interesses de Cristo e da sua igreja com primazia. Havia obreiros que pensavam neles mesmos, mas Paulo de forma abnegada, aliás, Timóteo de forma abnegada, buscava os interesses de Cristo e da igreja. Tudo isso porque lá atrás, na base, na formação familiar, havia uma avó, havia uma mãe que investiu nele, que gastou tempo com ele, para inculcar nele a palavra de Deus, para levar a ele o conhecimento das sagradas Escrituras que o tornaram sábio para a salvação, isso desde a mais tenra infância. Oh, como nós precisamos de mães com este mesmo compromisso, com esta mesma fibra, com esta mesma disposição de investir tempo e o melhor do seu tempo na educação de seus filhos. Nós vivemos uma geração que se perde às vezes nesta tensão entre o importante
e o urgente. Tudo parece urgente. O urgente bate à nossa porta todo dia, toda hora. Mas nem tudo que é urgente é importante. Nossos filhos são importantes. Nossa família é importante. Investir nas futuras gerações é importante. Ganhar a geração para Cristo e instruí-la na verdade é importante. E eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida um alerta sobre isso, porque lá no livro de Juízes está escrito que aquela geração que saíra do Egito morrera no deserto. A geração que nascera no deserto entrara na terra prometida. Mas a terceira geração que nascera na terra prometida já não conhecia Deus mais. Num dado momento, os pais falharam em transmitir para os seus filhos o legado da fé. Nós estamos como que numa grande corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão da fé para os nossos filhos, para os nossos netos, nós teremos fracassado rotundamente em nossa missão. Nós não podemos buscar sucesso à parte ou à revelia ou às custas dos nossos filhos. Os nossos filhos podem ter conquistas maravilhosas no mundo acadêmico, no mundo profissional, alcançando gigantescas conquistas financeiras. Mas se eles não forem salvos, o que adianta? O Senhor Jesus pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não basta apenas dar instrução aos nossos filhos. Não basta apenas conduzi-los às melhores escolas. Não basta apenas dar a eles as melhores roupas, as melhores condições físicas e sociais, uma boa casa, uma boa comida, as boas roupas, o conforto, a segurança. Não, nós precisamos ir além. Além. Levando os nossos filhos à instrução da verdade. Levando-os ao conhecimento do Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo, para que eles sejam salvos. E aqui hoje, nesta véspera do Dia das Mães, eu quero conclamar você, mãe, a gastar tempo, a investir tempo com seus filhos, instruindo-os, orando com eles, orando por eles, abrindo a Bíblia e compartilhando com eles a palavra de Deus, isso desde mais tenra idade. Eu quero encorajar você, pai, a assumir o seu papel de líder espiritual no seu lar, de sacerdote do seu lar, de orar com a sua esposa, orar pela sua esposa, orar com seus filhos, restabelecer na sua casa o culto doméstico, que a palavra de Deus seja aberta na sua casa, que esta mesma fé que um dia habitou no seu coração, porque o Espírito Santo regenerou você, transformou sua história, mudou o seu coração de pedra para um coração de carne e deu a você a alegria e a certeza da salvação, que você tenha o mesmo empenho de passar isso para os seus filhos. Alguém já disse com muita razão que nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. A maior riqueza que você tem não são os bens que você granjeia e acumula, mas são seus filhos. A herança do Senhor são os filhos. O maior legado que Deus colocou nas suas mãos são seus filhos. Lute por eles, ore por eles, fale de Jesus para eles. Gere-os também espiritualmente. Passe para eles este legado da fé sem fingimento. Imite hoje o exemplo de Lloyd e Eunice, para que nós vejamos novos Timóteos sendo suscitados na nossa geração, que vão dar continuidade à obra missionária, pregando o santo evangelho de Cristo, aqui, ali e além fronteiras. Que Deus abençoe você, mãe. Parabéns pelo seu dia, que você continue sendo uma bênção dentro da sua casa, dentro do seu lar,
na vida do seu marido, na vida de seus filhos, na vida de seus netos. Que Deus dê a você também a alegria de ver seus filhos andando na verdade. Eu quero orar com você e me alegrar neste dia com todas vocês, mães. Você que é filho, que é filha, valorize sua mãe, valorize seu pai. Honre sua mãe, honre seus pais. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, para que você tenha uma vida feliz e longeva nesta terra. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra e eu quero te pedir que tu abençoes todas as mães do Brasil, que elas possam viver com gratidão, com alegria e que possam também, à semelhança de Lloyd e Eunice, transmitirem esta fé bendita que habita no coração, que vem da tua parte, a fé salvadora, que esta mesma fé seja compartilhada com os filhos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos agora ao final de mais um programa Verdade e Vida, programa preparado com tanto carinho para você, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Espero que você tenha sido abençoado, abençoada por essa mensagem vindo direta do trono dos céus a respeito daquilo que Deus preparou para nós como bênção. O fato de nós podermos perceber mães que inspiram, encorajar aquelas que estão ouvindo a partir do Evangelho, criarem os seus filhos no caminho do Senhor. Que você que ouviu possa também perceber a importância de ter a sua mãe por perto, honrá-la em todo o tempo e com muita alegria poder fazer tudo que estiver a seu alcance para que ela possa também se sentir valorizada. Aqui fica o nosso abraço, o nosso carinho para todas as mamães, que Deus te abençoe ricamente no dia de amanhã. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode visitar o nosso website ipb.org.br. Lá você vai conhecer um pouquinho mais da história da nossa igreja, a nossa estrutura, aquilo que nós acreditamos, e eu tenho certeza será abençoador para você também. Quanto ao Verdade e Vida, nós nos encontraremos semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.